vitória do Enea Bastianini no Qatar fez a equipe Gresini, uma das mais tradicionais do grid das 4 categorias da MotoGP, voltar a ser o centro das atenções após uma comemoração para lá de comovente. Após o triunfo, vimos o choro de Bastianini e toda a emoção dos outros membros do time, em especial da viúva do fundador, Fausto Gresini, Nadia Padovani, que agora comanda a equipe após a morte de Fausto, no início de 2021. Porém, esse é apenas o mais recente capítulo de um livro que conta uma história longeva, vitoriosa e trágica em alguns pontos dos exatos 25 anos da equipe no Mundial de Moto Velocidade. A estrada da Gresini na MotoGP é o assunto desse vídeo. Vambora! Para quem não sabe, Fausto Gresini foi um piloto de muito sucesso na categoria menor do Mundial, a 125 na época. Aos 21 anos, em 1983, ele estreou no Mundial para aos 24 ganhar o primeiro título, em 1985. Aos 26, ele ganhou seu segundo título, em 1987, vencendo nada menos que 10 das 11 corridas da temporada. Ele encerrou sua carreira em 1994. Em 1997, ele voltou para o Mundial, mas agora na classe principal, só que do outro lado do balcão, como dono de equipe. A história de como isso aconteceu eu já contei aqui, ou melhor, o Alexandre Barros já contou aqui, ele que foi o primeiro piloto da equipe. Se você quiser ver, o link vai estar aqui em cima. Mas basicamente o Fausto, com o dinheiro da Honda do Brasil, assumiu que era a equipe Pirelli, na qual Barros corria até 1996. Assim, ele não fez a estrada normal de um time, que se firma nas categorias de base locais, vai ao Mundial e anos depois chega na categoria principal. Chegou já no topo. Os resultados apareceram já no primeiro ano, com Barros conseguindo um pódio em uma Honda bicilíndrica no GP da Grã-Bretanha, sendo o único piloto na história a ir ao pódio das 500 cilindradas com uma V2 privada. No ano seguinte, já em uma Moto V4 novamente, Barros conseguiu 2 pódios, um na República Tcheca e outro na Argentina, e foi o 5º no Mundial de Pilotos, com a moto levando as cores da bandeira brasileira. Mas em 1999 a Gresini dá um passo para trás. Ela foi para as 250 cilindradas ser a casa do então campeão da categoria Loris Capirossi. Ele que conseguiu aquele título em 1998 de uma maneira pouco ortodoxa e foi demitido pela Aprilia e não subiu para as 500 cilindradas. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, o link também vai estar aqui em cima. Com o número 1 em sua moto e apoio de fábrica da Honda, Fausto conseguiu logo em sua primeira largada na categoria intermediária a vitória no GP da Malásia. Mais 2 triunfos foram conquistados por Capirossi naquele ano, com o italiano terminando 1999 em terceiro e subindo de volta para as 500 em 2000. Mas se o Bastianini é o pupilo da vez da Gresini em 2022, em 2000 o Fausto teve sua primeira grande estrela, o japonês Daijiro Kato. Apoiado pela Honda, ele já havia sido vencedor de 2 corridas como wildcard de 250 cilindradas em Suzuka, em 1997 e 98. Assim, ele faria sua primeira temporada completa no Mundial com Fausto naquele ano. Depois de vencer 4 corridas e fazer mais 4 pódios, ele foi o terceiro no Mundial de 2000. Um ano depois, não teve para ninguém. Daijiro foi o campeão das 250, vencendo 11 das 16 provas, um recorde que permanece até os dias de hoje. De lá pra cá, ninguém ganhou tantas corridas no mesmo ano na categoria intermediária. Com grande sucesso, Fausto subiu para a MotoGP em 2002 novamente, agora com Kato. O ano de readaptação para ele e de aprendizado para Daijiro rendeu 2 pódios e uma pole. Entretanto, com a Honda cedendo uma moto de fábrica para a equipe em 2003 e com a chegada do patrocínio da Telefônica através do espanhol Sete Gibernal, o futuro prometia. Mas foi aí que a primeira guinada trágica na história do time aconteceu. Logo na primeira corrida do ano, em Suzuka, Kato acabou sofrendo um forte acidente na volta 3. Após cometer um erro, ele atingiu o muro do lado da última chicane da pista a uma velocidade de 200 km por hora. Teve diversos traumas severos no corpo e morreu 14 dias depois em um hospital. A perda fez o time ir para a corrida seguinte, uma semana depois, na África do Sul, com apenas um piloto, Gibernal. E foi aí que uma das histórias mais incríveis de superação da MotoGP acabou acontecendo. É bom dizer, a carreira do Gibernal até ali tinha uma pole e uma vitória desde a estreia dele em 1997. Ou seja, ele não era tido como um piloto de primeira linha. Porém, todo o estresse da morte do companheiro e amigo Kato fez o espanhol provavelmente descobrir algo dentro de si que nem ele soubesse que tinha. Perdendo a moto de fábrica de Kato, algo inacreditável ocorreu. Sete marcou a pole position e venceu, derrotando o então campeão Valentino Rossi em uma disputa na pista, sem influência de fatores externos como problemas mecânicos ou chuva. Em seu macacão e na moto, ele correu com o número 74, relembrando Kato. Convenhamos que se havia um tributo perfeito para o Daijiro Kato, foi o que rolou naquele dia. Inclusive eu tenho a miniatura daquela moto, não sei se dá para ver aqui o número 74. E, enfim, é uma das grandes páginas aí da história do motociclismo. O fato é que esse resultado também virou uma chave no Sete Gibernal, fazendo ele ir de coadjuvante ao maior rival que o Valentino Rossi teve na fase mais vitoriosa da sua carreira. Ele ganhou outras 3 corridas em 2003 com a Honda de Kato e foi o vice-campeão, com destaque para a vitória na última curva sobre Rossi na Alemanha, que eu já falei aqui em outro vídeo.
O espanhol foi mais uma vez vice em 2004, com 4 vitórias e em um ano que pela primeira vez levou a Gresini à liderança do Mundial, por 5 provas entre os GPs da Espanha e da Holanda. Um ano depois, Marco Melandri seguiu a grande fase da equipe e foi o vice-campeão, com mais 2 vitórias. Em 2006, com Melandri e Tony Elias, o time venceu mais 4 corridas, 3 com o italiano, na Turquia, na França e na Austrália, e uma com o espanhol, em Portugal. A partir de 2007, com as maiores diferenças entre pneus e equipamentos de equipes de fábrica e satélite na MotoGP, no início da era 800 cilindradas, a vida de times privados complicou um pouco. Ainda com Melandri e Elias, a Gresini conseguiu pódios em 2007, mas em 2008 e 2009 acabou ficando bem aquém dos resultados do início da década, com um pódio para Elias e outro para o samarinês Alex De Angelis, juntando as 2 temporadas. Mas para 2010, a Gresini ganharia uma nova estrela, Marco Simoncelli, o campeão de 2008 das 250 cilindradas. Ele seria o parceiro do xará Marco Melandri, de volta depois do desastre de sua vida esportiva na Ducati e do que sobrou da Kawasaki em 2009. Agora não teve pódio, mas ficou claro no fim da temporada que Simoncelli era uma estrela em ascensão. Mas a grande conquista da Gresini em 2010 foi na categoria intermediária. Na temporada de criação da Moto2, o time acabou rebaixando Tony Elias para o campeonato e saiu como o primeiro campeão da era 4 tempos da classe, o segundo título mundial para Fausto como chefe de equipe. Para 2011, a grande esperança do time na MotoGP era o Marco Simoncelli, mas alguns erros aí acabaram ofuscando aí o potencial dele. Ele fez 2 poles e 2 pódios, mas como você sabe, acabou falecendo na penúltima corrida do ano na Malásia. Já contei a história da carreira do Super Sikh aqui e o vídeo mais uma vez vai estar aqui em cima. Mas uma coisa que eu pequei e não coloquei nesse vídeo foi um feito mais uma vez meio sobrenatural e emocionante que rolou na prova seguinte, em Valência. O piloto da Gresini na Moto2, Michele Pirro, atual piloto de teste da Ducati, venceu sua primeira e única corrida no Mundial exatamente no GP seguinte, se assemelhando bastante à história da conquista de Gibernal, uma prova após a morte de Kato em 2003, em outra vitória pra lá de comovente. A partir de 2012, o time passou a contar com equipes em todas as categorias do Mundial. Álvaro Bautista substituiu Simoncelli na MotoGP e conquistou 3 pódios e uma pole entre 2012 e 2014. Porém, nas categorias menores, o time foi o berço de diversos talentos do Mundial nessa época, como Franco Morbidelli na Moto2 em 2013, Nicola Antonelli a partir de 2012 e, é claro, Enea Bastianini na Moto3 em 2014. Em 2015, a equipe fez uma parceria com a Aprilia em seu retorno à MotoGP. Tendo como base a RS V4 do Mundial de Superbike, os resultados foram modestos com a moto naquele ano, com o time sempre amargando as últimas posições. Entretanto, nas outras categorias, a Gresini seguiu fazendo bonito com bons nomes, como Fábio Di Gianantonio, companheiro de Bastianini na Moto3 em 2016 pela Gresini, mesma dupla desse ano na MotoGP, e vencedores de prova como Xavier Simeon e Sam Lowes na Moto2. Bastianini foi o terceiro colocado na Moto3 em 2015 e vice-campeão mundial em 2016. Já em 2018, um novo título para a equipe. Depois de contratar o espanhol Jorge Martin um ano antes, Gresini foi campeão na Moto3, com Martin conquistando 20 poles e 8 vitórias nas 2 temporadas. A festa foi completa após Fábio Di Gianantonio conseguir o vice-campeonato na última prova. Um ano depois, mais um título inédito. Dessa vez, Fausto foi o primeiro chefe de equipe a vencer a Moto2, com o italiano Matteo Ferrari. Em 2020, o Fausto decidiu que ele retomaria a sua operação na MotoGP como uma equipe satélite, uma equipe sem a presença de uma fábrica como era a Aprilia. Eles desfizeram a união, mas em bons termos. Porém, os planos foram interrompidos no fim daquele ano. Fausto Gresini foi internado no dia 27 de dezembro com sintomas da Covid-19 no Hospital Maggiore, em Bolonha. Curiosamente o mesmo no qual Ayrton Senna foi declarado morto em 1994. Sua batalha durou até o dia 23 de fevereiro, quando, exatamente um mês após fazer 60 anos, Fausto não resistiu e faleceu. Obviamente ali uma decisão teria que ser tomada. A Gresini seguiria sem o seu fundador e principal figura? No fim, como homenagem, a resposta foi sim. Sua esposa, Nadia Padovani, assumiu a diretoria da equipe ao lado dos filhos do casal. Já em 2021, o time conquistou seu primeiro pódio desde o GP da França de 2014 na MotoGP. Foi em Silverstone, com Aleix Espargaró. A conquista foi também o primeiro pódio para a Aprilia na classe principal desde 2000. E aí, a partir desse ano, você já conhece a história. Bastianini e Di Gianantonio voltaram a ser pilotos da Gresini, dessa vez na MotoGP, com Bastianini garantindo a primeira vitória da equipe desde 2006 na abertura da temporada de 2022. Na primeira corrida do time, retomando o projeto de equipe satélite, ele também colocou novamente a Gresini na liderança do Mundial pela primeira vez desde 7 de Gibernal, em junho de 2004. E fez um breve vídeo da história da Gresini no Mundial até aqui, um time que, usando termos que a gente usa nas 4 rodas na Fórmula 1, é um dos garagistas mais raízes ainda no Mundial, agora sob o comando da esposa do Fausto, a Nadia. Inclusive é até interessante lembrar que o melhor dia da Gresini na MotoGP foi no Grande Prêmio do Qatar de 2004, quando o 7 de Bernal venceu e o Colin Edwards ficou em segundo, o Fausto Gresini subiu ao pódio e os dois ergueram o Fausto
no pódio. Enfim, foi a única dobradinha da Gresini até hoje na MotoGP. Corta aí para 17 anos e meio depois, quem estava sendo erguida no pódio era a Nadia Padovani, pelo Enea Bastianini, logo depois de uma vitória da Gresini no Qatar. Enfim, mais uma coincidência muito interessante aí da história da equipe. Bom, por esse vídeo é isso. Se você gostou, fideliza no like, considere se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Um abraço.